nosso grupo escolheu o experimento D, um dos mais interessantes, sobre o assunto do equilíbrio estático. Antes de mais nada, vou falar um pouquinho para vocês sobre o conteúdo. O equilíbrio estático é importante para que a gente consiga realizar todos os exercícios de forma correta. É importante trabalhar a estabilidade. E ele está mais presente no nosso dia a dia do que você imagina. Como, por exemplo, podemos citar o que acontece com pontes, prédios e até mesmo com uma pessoa. Tá vendo aí? Você já parou para pensar na importância do equilíbrio? Muitas pessoas até acham que ele só é aplicado quando alguém está em cima de uma corda bamba ou para equilibrar uma pirâmide feita com cartas de baralho, mas muito pelo contrário, ele está presente em quase todas as ações do nosso dia a dia. Seria impossível realizar esse experimento sem a presença do equilíbrio. Espero que esse vídeo desperte sua curiosidade e interesse pelo assunto. Então, agora eu vou falar um pouco sobre o breve histórico do equilíbrio estático. Há muitos anos atrás, quando Aristóteles, um dos mais importantes estudiosos e cientistas da história, buscou aprimorar seus conhecimentos sobre o movimento. Na época, apenas o senso comum, que se baseia nas experiências do cotidiano, existiam. E acreditavam que tudo o que acontecia era a partir do que se observava. Não havia formação física suficiente para que a teoria pudesse ser aplicada. Era ali que estavam surgindo as outras ciências. Aristóteles começou a perceber que para que um corpo ele saia do repouso, é necessário que uma força seja aplicada sobre ele. Caso contrário, o corpo permanece parado, totalmente estático. Anos depois, cerca de 2000, Galileu também passou a estudar os movimentos. Foi ele que chegou aos primeiros conceitos da inércia, desenvolvidos e transformados em leis depois por Newton. Newton baseou-se nos experimentos e nas pesquisas de Galileu, assim desenvolvendo suas 3 leis. Em consequência de suas pesquisas, hoje pode-se compreender a inércia, o movimento e também o equilíbrio estático. Hoje em dia, os estudos sobre movimento e equilíbrio avançaram muito, e sabemos que, para que um corpo ele saia do repouso, não é necessário apenas que uma força seja aplicada sobre ele, e sim velocidade, sentido, direção e intensidade. Cientistas afirmam que mesmo um corpo parado, ele não está livre de qualquer tipo de força. Mesmo algo que esteja totalmente em repouso no planeta está sofrendo interações de tudo ao redor. Dentre elas, podemos citar a gravidade. O equilíbrio do ponto material, ele se dá quando a aceleração é nula, ou seja, igual a zero. Esse equilíbrio pode ser estático, quando o corpo está em repouso, ou ele pode ser dinâmico, quando o corpo está em movimento retilíneo uniforme. Equilíbrio estático. De acordo com a primeira lei de Newton, quando a resultante das forças que atuam sobre o corpo é nula, o corpo permanece em seu estado de repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Além disso, é necessário que o torque resultante sobre ele também seja nulo, já que é o torque que determina a tendência da força de provocar uma rotação em torno de um eixo. Caso houvesse uma aceleração ou uma rotação, haveria um desequilíbrio. Equilíbrio dinâmico. O equilíbrio dinâmico ocorre quando a velocidade de um objeto é constante. Sendo assim, o corpo realiza um movimento retilíneo uniforme. Dessa forma, por ele percorrer sempre a mesma distância em intervalo de tempo igual, a aceleração é nula. Assim, o móvel de relação de translação retilíneo é uniforme em relação aos referenciais adotados, ou seja, V é igual a constante diferente de zero. Dessa forma, o móvel não varia sua posição ao decorrer do tempo em relação ao referencial adotado, ou seja, V é igual a zero. O equilíbrio estático ele pode ser dividido em 3 tipos de equilíbrio. O equilíbrio instável, que é quando o corpo sofre um pequeno deslocamento da sua posição de equilíbrio, onde ele tende sempre a se afastar cada vez mais e sem tendência de voltar à sua posição inicial, como mostra na imagem a seguir. O equilíbrio estável é quando o corpo, que é deslocado da sua posição de equilíbrio, ele tende a voltar à sua posição inicial, como mostra na imagem a seguir. Equilíbrio indiferente. Ele acontece quando o corpo ele se movimenta e, independente de onde esse corpo seja posicionado, ele sempre permanecerá em equilíbrio, como mostra na imagem a seguir. Os materiais utilizados são uma garrafa de 500 ml com um pouco de água, ou pode ser uma maior, diminuindo a quantidade de água, uma corda que não seja muito fina e 3 palitos de churrasco, ou pode até usar palito de fósforo.
E agora eu vou tentar ensinar um pouco de como a gente montaria esse experimento. Aqui tem uma corda de mais ou menos 1,5 m e uma garrafa, pode ser uma garrafa qualquer. Eu peguei essa daqui da Tupperware, mas tanto faz. Pode ser uma garrafa descartável, de 500 ml, de 250, tanto faz. E eu enchi ela com um pouco de água. Independentemente da garrafa que você for usar, sempre coloque um pouquinho de água. E agora eu vou amarrar essa corda na garrafa. Eu vou dobrar a corda desse jeito aqui, em 2. E vou dar um nó dessa maneira, um nó normal. Assim. Deixando uma parte livre, que é pra dar um nó na garrafa. Agora, aqui, posicionar dessa forma. E vou dar um nó nessa região aqui da garrafa. O mais apertado possível, que é pra não correr o risco de cair na hora do experimento. Dessa maneira assim, pra que ela fique suspensa lá na hora do palito. E tem aqui os 3 palitos normais. 3, todos iguais, mesmo tamanho. E é isso. Agora vamos tentar montar o nosso experimento. Bom, agora a gente vai tentar aqui montar o experimento. Aqui eu só fiz apoiar o palito em uma superfície que seja mais pesada para prender ele, para que ele não deslize, até a gente conseguir montar do jeito certo. E eu vou só suspender aqui a garrafa com o auxílio da corda sobre o palito. E antes eu vou tentar medir o tamanho certinho para ver onde mais seria o aconselhável encaixar o palito na horizontal para poder colocar o da vertical. Ficaria mais ou menos aqui assim. Geralmente nunca consegue a posição correta desse palito na vertical, mas a gente vai tentando sempre, subindo um pouco mais ou descendo. Aqui, por exemplo, eu tenho que descer bem mais. Agora a gente vai tentar encaixar o palito, ainda tá um pouco pra cima demais, mas eu vou tentar encaixar mais, pra baixo no caso. Deixa eu posicionar mais o palito em cima, pra não deslizar. Sempre usa a mão como apoio, para que não fique tão solto o palito. Sempre vai tentar apoiar ao máximo. E não correr o risco daqui deslizar, porque a pontinha, obviamente, ela é bem fina. Então, de certa forma, sempre tem um risco de deslizar. E encaixar bem direitinho, para que ele fique no centro, no meio do outro palito. Essa pontinha redonda, mais achatada do palito na vertical, fica localizada bem no meio da horizontal. Porque esse aqui vai servir como uma alavanca que vai meio que suspender o peso, para que não fique só depositado aqui. Agora a gente vai tentar tirar essa parte daqui, sustentando ainda, assim, dessa forma, e vai tentar deixar. Bom, esse é o resultado do experimento. O palito, como podem ver, ele não tá sendo, o palito de cima ele não está sendo sustentado por nada. Ele está totalmente solto. E embaixo também, só tem o palito na vertical e o da horizontal. E a garrafa, ela também possui um pouco de água, que é para aumentar justamente mais a questão do peso. O equilíbrio estático de um corpo vai sempre depender de 2 coisas. A somatória das forças seriam iguais a 0, ou seja, não pode ter força restante. E a segunda coisa seria que a somatória do momento das forças também deveria ser igual a 0. Esse momento seria justamente a capacidade dessa força de produzir rotação. A tendência desse palito que está na horizontal no nosso experimento é de rotacionar em torno do eixo, que é justamente a ponta da mesa. Mas se tem outro palito mais afastado do eixo da rotação, que vai impedir a mesma. A força desse palito, obviamente, vai ser menor, mas o momento é igual ao momento produzido pela garrafa. A questão é que não só depende da força, mas também vai depender muito do momento, ou seja, da capacidade que essa força tem de produzir rotação. O palito que está embaixo é como se fosse uma barra de ferro cravada entre 2 paredes, ou seja, ele tem muita segurança, pois as cordas travam muito bem ele.
O de cima recebe um peso dependente do ponto em que a corda está. Ou seja, quando o palito de baixo suportar o mesmo peso que o de cima precisaria suportar para ele não cair, ele não acaba caindo. Então, por isso que o centro da gravidade de todo o sistema tem que estar embaixo da linha da mesa. E isso se dá graças ao auxílio dos palitos. Oi pessoal, agora ao fim do experimento eu vou mostrar para vocês, vou trazer algumas considerações e algumas conclusões que são importantes com que a gente observe, que é uma delas a lei da inércia, que é a primeira lei de Newton, onde afirma que um corpo, quando mantido em equilíbrio, ele pode se encontrar tanto em repouso, quanto também em MRU, que é o movimento retilíneo, que apresenta uma velocidade constante, ou seja, sem variações. Próxima consideração é que, quando a gente pega um objeto qualquer, o nosso corpo, independentemente do peso do objeto, pesado ou não, ele muda de posição. Próxima consideração é que o centro da gravidade do palito principal, ele tem que estar concentrado sobre a mesa. Os outros palitos, no entanto, vão apenas servir para deslocar ali o centro de massa que vai alinhar a garrafa. Agora, o último palito a ser colocado lá no sistema é aquele onde vai empurrar as cordas, fazendo com que desloque o centro de massa para dentro da área da mesa. Outra consideração importantíssima é que o processo todo ele entra em equilíbrio, porque ao mover com o auxílio dos palitos o centro de massa, tanto da garrafa quanto da corda, para debaixo do ponto de apoio, a gente vai estar gerando uma força resultante nula, que é a força que equilibra ali todo o plano, todo o projeto. E agora, por fim, qual o objetivo, qual o intuito do experimento que a gente trouxe? O experimento em si, ele já traz um ponto extremamente positivo, que é conhecer na prática algo que a gente só vê na teoria, seja dentro da sala de aula ou até mesmo em casa resolvendo as atividades. Então, esse experimento nos proporcionou mais conhecer sobre as forças, sobre a gravidade, sobre os corpos e como o equilíbrio vai atuar ali naquele sistema. Então, podemos descrever, de forma geral, que o equilíbrio estático atua quando todas as forças de um corpo é nula, ou seja, iguais a zero. Mas, como vemos ainda há pouco, não significa que o corpo ele não tem força. Sim, ele tem força, como por exemplo, o peso ou a força normal. Porém, essas forças elas são nulas, ou seja, quando uma somada com a outra resulta em zero. Então, o corpo ele possui força, porém essa força é nula, igual a zero, e ele permanece parado, totalmente estático. Bom pessoal, então ficamos por aqui. Esse foi o fim do nosso experimento, o fim do nosso vídeo. Esperamos de verdade que você tenha gostado, que tenha lhe despertado interesse e que você, assim como nós, tenha adquirido conhecimento a respeito de termos, de curiosidades que nós apresentamos aqui no nosso vídeo. Como, por exemplo, o porquê do equilíbrio estático, como ele funciona, como ele age no meio daqueles componentes que a gente falou anteriormente e que, caso lhe desperte interesse, realize em casa esse experimento, uma experiência incrível, junto com seus pais, junto com seus amigos, para você ver de perto como o equilíbrio estático ele vai agir ali naquele meio. E se você assistiu até aqui, muito obrigada pela sua atenção e até a próxima!